Bíblia de Estudo da Mulher. Livro de Atos, capítulo 16. Chegou também a Derbe e Listra. Eis que estava ali certo discípulo de nome Timóteo, filho de uma mulher judia fiel, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que Timóteo fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que haviam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Ao passarem pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram próximo a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe dizia: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Passamos alguns dias ali. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Assentando-nos, falamos às mulheres ali reunidas. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou: "Se me considerais fiel ao Senhor, entrai em minha casa e permanecei ali." E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma moça que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava: "Estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo." Ela agiu assim por muitos dias. Mas Paulo, aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: "Em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela." E na mesma hora ele saiu. Vendo seus senhores que sua esperança de lucro tinha acabado, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos." A multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram espancá-los com varas. Depois de os espancarem muito, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere mais interior e prendeu-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e se soltaram as correntes de todos.
O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada e quis se matar, cuidando que os presos estivessem fugido. Paulo, porém, bradou: Não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. O carcereiro pediu luz, correu para dentro e, todo trêmulo, prostrou-se aos pés de Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para ser salvo? Eles responderam: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os de sua casa. Ele os tomou consigo naquela mesma hora da noite e lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e, crendo em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Ao amanhecer, os magistrados mandaram os soldados, dizendo: Soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras: Os magistrados ordenaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, disse-lhes: Açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo nós cidadãos romanos, nos lançaram na prisão. Agora, encobertamente nos soltam? Não será assim. Que venham eles mesmos e nos tirem daqui. Os soldados foram e relataram aos magistrados estas palavras, e eles temeram ao saber que eram romanos. Então, vindo, pediram que os desculpassem e, levando-os para fora, rogaram-lhe que deixassem a cidade. Ao sair da prisão, foram para a casa de Lídia. Quando vieram os irmãos, os confortaram e depois partiram.